Tem gente poderosa te observando, mas não do jeito que você imagina. Enquanto você pensa que está fora do radar, há olhares atentos, tentando decifrar por que sua presença incomoda tanto, sem você precisar dizer uma só palavra. Você já sentiu como se algo ou alguém menos estivesse te rastreando espiritualmente, mesmo em silêncio? O que será que você carrega que atrai atenção sem holofote? Por que será que alguns se afastam quando você se aproxima? Talvez não seja paranoia. Talvez seja o despertar de uma verdade que vem sendo sussurrada em lugares altos. Ser escolhido não é só um título bonito. É uma ameaça para quem vive no controle. É nesse ponto que eu entro. Meu nome é Hélio Venturani e, como mentor da comunidade espiritual, o Despertar dos Escolhidos, estou aqui para te guiar por essa revelação. Esse vídeo não é só um conteúdo. É um chamado. Se você sente que há algo acontecendo nos bastidores da sua vida, se inscreve no canal agora e fortaleça essa comunidade. Tem coisa grande sendo revelada. A maioria das pessoas interpreta o silêncio como abandono, mas quem é escolhido logo descobre que, quando Deus silencia, Ele está arquitetando. E o céu nunca trabalha com pressa. Enquanto parece que nada acontece, o invisível se organiza a seu favor. O silêncio de Deus não é ausência. E há momentos em que tudo ao redor parece estagnado. Relacionamentos esfriam, oportunidades somem, portas não se abrem. Mas o que parece inatividade é, na verdade, o escudo espiritual da sua jornada. O homem poderoso da sua cidade não te viu crescer, porque você estava sendo escondido, não esquecido. Deus esconde o que tem valor. Jó foi silenciado no meio da dor. Davi foi treinado no campo antes de ser honrado no palácio. José foi esquecido na prisão antes de ser exaltado no Egito. Isso não é punição, é lapidação. Se você sente que está invisível, é porque há algo poderoso em gestação no espírito. Enquanto você pensa que está atrasado, olhos espirituais estão te observando em silêncio. Gente com influência já notou o que você carrega, mesmo sem te mencionar. E sabe o que mais os intriga? Sua resistência em continuar, mesmo sem aplausos, mesmo sem plateia. Isso te diferencia, isso te protege, e sim, isso te incomoda. Essa fase de isolamento é sua incubadora. Deus não desperdiça dor. Não existe caverna sem propósito. Então, respira fundo. O silêncio que você está ouvindo é o barulho da sua estrutura sendo construída. E quando chegar a hora de sair, vai ser impossível te ignorar. Agora me diz, você está preparado para ser visto? Não são seus momentos felizes que chamam a atenção. São os dias que você sobreviveu sem ter força alguma. O mundo espiritual não se move com aplausos. Ele responde à resistência. E é por isso que o homem poderoso da sua cidade está de olho em você, mesmo que nunca tenha te dado bom dia. Suas cicatrizes contam uma história que não pode ser ignorada. Cada lágrima não vista, cada noite em silêncio, cada oração feita no escuro, tudo isso tem um peso no mundo invisível. Eles não estão tentando entender o seu carisma, estão estudando sua sobrevivência. E isso os deixa desconfortáveis. Enquanto muitos se destacam por performance, você se destacou pela permanência. Não cedeu, não recuou, não traiu quem você é para se encaixar. E essa consistência silenciosa é uma ameaça, porque ela não pode ser comprada, nem criada em laboratório. Ela é autêntica, é dolorosa, é sua. Talvez você não saiba, mas tem gente tentando replicar sua postura, imitando sua serenidade, tentando entender como alguém que perdeu tanto ainda carrega tanta paz. Mas o segredo não está na técnica, está na entrega, está em saber que tudo isso tem um propósito maior do que parecer forte. As cicatrizes que você esconde são as provas que o mundo espiritual respeita. E quem tenta controlar o cenário não suporta quem venceu fora dele. Por isso, vigie suas palavras, proteja sua paz, porque não é o seu sorriso que eles querem entender, é o que existe atrás dele. E isso não se ensina, apenas se revela. Se isso está ressoando com você, curte esse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo como isso tem se manifestado na sua vida. Você é parte da nossa comunidade e sua experiência pode despertar
outra pessoa. Existem conversas acontecendo sobre você em salas que você nunca pisou, e não são encontros de fofoca. São ambientes de estratégia, de poder, de influência. E adivinha? O seu nome apareceu lá, não porque você quis ser famoso, mas porque você se tornou incômodo, mesmo sem querer. Quando um escolhido começa a se mover, mesmo discretamente, os sistemas espirituais e sociais percebem. Você pode achar que ninguém está vendo suas decisões silenciosas, suas orações solitárias, seus jejuns secretos, mas no mundo espiritual, isso tudo tem eco. E eco incomoda quem vive do controle. Os que dominam querem previsibilidade. Você, com sua fé inabalável, se tornou um elemento imprevisível. Isso te transformou em pauta, não por vaidade, mas por ameaça. Gente que nunca te viu pessoalmente já fez perguntas sobre seu nome, já buscaram entender o motivo da sua resistência. Não é teoria da conspiração, é realidade espiritual. Jesus também virou pauta em reuniões clandestinas, muito antes de ser crucificado. Daniel foi discutido no palácio antes de ser lançado na cova. Não subestime a profundidade das suas ações simples. Elas estão repercutindo em camadas que você nem imagina. Você virou estudo de caso. Não sabem se te derrubam, se te contratam ou se te copiam. Por isso te observam em silêncio. E você, em espírito, já sabe disso. Então, pare de tentar se explicar para quem não foi chamado para te entender. Continue, porque a pauta que te envolve é mais divina do que humana. Desde o início, você sentiu que não se encaixava. Enquanto todos seguiam a cartilha invisível da aceitação social, você questionava tudo. Sua intuição gritava em momentos que pareciam inofensivos. Isso não te tornou estranho, te tornou livre. E liberdade é perigosa para quem vive de controle. Eles criaram sistemas para que todos ajam da mesma forma, pensem do mesmo jeito, amem os mesmos ídolos. Mas você ousou ser original. Você preferiu ser inteiro do que ser aceito. Escolheu desconectar do que é superficial, mesmo quando isso significava caminhar sozinho. E isso te fez diferente. Diferente a ponto de gerar desconforto. Quem comanda o sistema não teme os que obedecem. Temem os que questionam. Temem os que não se vendem. E você quebrou padrões sem fazer alarde. Apenas viveu em verdade. E verdade, num mundo de máscaras, é subversiva. Eles te analisam porque você não dança conforme a música. E isso não é uma falha, é sua proteção. Eles têm códigos, você tem conexão. Eles têm estrutura, você tem direção. E isso os irrita, porque eles não conseguem rastrear quem anda com passos guiados por algo que está acima de qualquer sistema. Você é o ruído dentro da frequência deles. O C, código que não obedece à programação. E quanto mais você se mantém fiel à sua essência, mais você ameaça tudo o que eles construíram. Não tente se adequar. Continue sendo a variável divina que não pode ser domesticada, porque o escolhido nunca seguiu o script. Ele veio para reescrevê-lo. Se algo que foi dito aqui tocou seu espírito de um jeito que você nem sabe explicar, e você sente que esse conteúdo tem valor, você pode ajudar a manter essa mensagem viva. Aqui embaixo do vídeo tem uma opção chamada Valeu. É só clicar ali e escolher uma contribuição simbólica. Menos isso fortalece muito nosso canal e nos permite continuar trazendo palavras que alimentam a alma. Cada gesto seu aqui faz parte desse mover. E, falando em mover, o que vem a seguir vai te mostrar por que tem gente tentando entender sua força, mesmo sem conhecer sua história. Há uma diferença gritante entre dom e design. Enquanto muitos tentam adquirir poder através de influência, você carrega a engenharia divina que não foi ensinada, foi plantada. Não veio de curso, nem de herança. Foi ativada através de dores que te construíram em silêncio. E isso não pode ser replicado em laboratório espiritual algum. O que eles chamam de resiliência, o céu chama de sobrevivência ungida. Sua estrutura interna foi alinhada para suportar pressões que destruiriam qualquer um. Isso explica por que você ainda está aqui. Mesmo depois de tudo, você não só resistiu,
como se alinhou com um propósito que desafia qualquer lógica humana. Existem dons que se aperfeiçoam, mas o que você tem é mais profundo. É código espiritual. É impressão digital do céu. Você não fala como eles. Você não reage como esperam. E isso desconcerta, porque sua leveza vem de cicatrizes que eles evitam, mas que você permitiu que se tornassem alicerces. Quem não entende seu processo chama de sorte. Quem não conhece sua dor chama de arrogância. Mas os espiritualmente despertos sabem. Há um tipo de sabedoria que não se aprende, se absorve pela obediência. É isso que eles não conseguem copiar, e por isso te estudam, mesmo sem te citar. O que está em você não foi autorizado por homens, foi ativado pelo céu, e é por isso que você sobreviveu ao que deveria ter te apagado. Essa engenharia divina assusta quem não compreende o invisível, porque você não foi feito para ser igual. Foi desenhado para ser eterno em sua diferença. Há quem fale muito e diga pouco, e há quem, como você, muda o ambiente apenas com a presença. Seu espírito chegou antes da sua voz. Antes mesmo de explicar quem é, já gerou desconforto em sistemas que vivem da aparência. E não tem nada a ver com beleza ou status. É energia, é autoridade invisível. Quando você entra num lugar, o clima muda. Não porque você quer chamar atenção, mas porque carrega algo que toca dimensões que a maioria ignora. Essa voz espiritual não precisa ser alta, ela só precisa ser limpa. Yeshua, por isso ela ecoa tão forte. Mesmo em ambientes silenciosos, as pessoas percebem, mesmo sem entender. Umas se aproximam querendo saber mais, outras se afastam sem explicação. Mas, não se engane, ambas estão reagindo ao mesmo fenômeno, o impacto do que você carrega. E isso é raro, porque o mundo se acostumou com barulho vazio, e você é silêncio cheio de sentido. Tem algo em você que não foi treinado, foi despertado. É uma assinatura espiritual, um chamado impresso na sua essência, e quem vive na superficialidade não suporta profundidade. Por isso muitos tentam te enquadrar, te diminuir, te explicar, mas o que vem de Deus não cabe em rótulos humanos. Sua presença espiritual é uma linguagem que poucos falam, mas todos sentem, e esse é o motivo pelo qual te vigiam. Não por causa do que você diz, mas pelo que você emana quando ainda nem começou a falar. Agora imagine o que acontece quando você começa a liberar o que carrega. Quem te observa não está apenas curioso, está preocupado, porque há algo em você que sobreviveu ao que era para matar. Eles não estão interessados em sua imagem, querem sua origem, porque se descobrirem de onde vem sua força, tentarão interromper o fluxo. E sim, estão tentando. O inimigo não teme o que pode prever, teme o que escapa do controle. E você escapou. Você era para estar frustrado, anulado, desesperançoso, mas escolheu fé, escolheu obediência, escolheu continuar. E essa decisão tem incomodado forças que operam no oculto. Eles querem mapear sua fonte, mas essa fonte é viva e não se deixa capturar. Enquanto te analisam, Deus muda suas rotas. Enquanto te cercam, o Espírito te reposiciona. Sua força não é sua, é divina. E tentar entender sua estrutura é inútil para quem vive de lógica. O que assusta é que você não depende de apoio, não tem garantias humanas, e mesmo assim, segue em paz. Elstacer Come, tentando encontrar seu ponto fraco. Mas você não é um código quebrável. Você é a conexão viva com algo que não se vende, não se ensina e não se controla. E se não conseguem enfraquecer sua força, tentam interromper sua fonte. Por isso a pressão aumenta quando você ora. O ataque chega quando você se consagra. O peso espiritual cresce quando você decide andar mais leve. Isso não é acaso, é perseguição estratégica. Mas você já entendeu, né? Você foi subestimado, ignorado, classificado como inofensivo. Mas o que ninguém contava era com sua capacidade de crescer nas sombras. Enquanto muitos se exibiam, você se construiu. E agora, sua existência virou problema, porque você não faz parte do plano deles. Você é o erro no cálculo. Eles organizaram tudo
para que apenas alguns chegassem lá. Criaram sistemas, filtros, normas, mas você quebrou o padrão. Entrou sem convite, cresceu sem permissão e floresceu em terreno árido. Eles chamam isso de ameaça, mas o céu chama de propósito cumprido. Você não tem o perfil, não tem a origem, não tem o sobrenome, mas carrega algo que nenhum diploma entrega, uma missão que não veio da terra. E é isso que desconcerta, porque você não era para estar aqui, mas está. E mais do que isso, está forte, lúcido e firme. Eles revisaram o sistema, tentando entender onde falharam. Como foi que você escapou? Como você sobreviveu à pressão, ao abandono, à rejeição? Eles esqueceram que o que é ungido não depende de ambiente. Cresce até no deserto, se levanta até da cinza, renasce onde só havia pó. Você não foi colocado no jogo. Você foi infiltrado pelo céu. E agora, mesmo tentando te decifrar, eles não te alcançam, porque você não é uma peça comum. Você é a falha na programação deles, a quebra na estrutura, o lembrete vivo de que Deus ainda age fora das regras impostas. Ignoraram você porque não conseguiram te enquadrar. E tudo o que não pode ser rotulado assusta. No início, fingiram que você não existia. Te deixaram de fora de rodas, projetos, convites. Mas o tempo mostrou que o que é real não precisa de apresentação. Ele se impõe pela própria essência. Agora você incomoda. Sua presença levanta perguntas que ninguém consegue responder. Como é que alguém sem apoio chegou tão longe? Como é que alguém com tantas marcas carrega tanta clareza? Eles não te valorizavam antes, mas agora te estudam como quem decifra um enigma sagrado. Você foi ignorado estrategicamente. Era mais fácil te neutralizar pelo silêncio do que pela afronta. Mas o que eles não esperavam era que o invisível ia te sustentar. E foi justamente esse processo silencioso que te preparou com blindagem espiritual. Enquanto zombavam, você era treinado. Hoje, quem te evitava busca o segredo da tua força. Estão revisando conversas, observando seus passos, copiando seu comportamento, mas não vão encontrar a fórmula, porque o que te move não é acessível por fora. E só quem passou pela caverna sabe como sair dela, com luz nos olhos. Você virou referência sem querer, e agora eles precisam olhar para você mesmo, que tentem fingir indiferença, porque você provou que ser escolhido não tem nada a ver com holofotes. Tem a ver com sobrevivência em silêncio, com fé em dias escuros e com propósito que não se apaga. Isso ninguém ignora por muito tempo. Você achava que só estava contando um testemunho, mas estava ativando destinos. Gente que parecia conformada com a prisão mental em que vivia começou a despertar só de ouvir sua história, porque sua vida, sem esforço algum, tem esse poder, o de fazer outros lembrarem que ainda há caminho. Os sistemas que controlam pessoas funcionam bem até que um acordado aparece. E você é esse alguém, sem fazer barulho, sem levantar bandeiras, apenas sendo quem é. E isso tem gerado rachaduras em estruturas antes inabaláveis. Você planta liberdade apenas por permanecer livre. Pessoas começaram a pensar diferente depois de conviver com você. A linguagem que usavam mudou, os desejos foram transformados, os sonhos reativados. Isso não veio de discursos, mas de exemplo. Seu espírito liberto tocou cadeias internas que nem a terapia alcançava. E os donos do sistema perceberam. Agora você está no radar, porque o impacto que você causa não é externo, é interno, não é superficial, é profundo. Eles sabem que se mais pessoas se conectarem com sua vibração, as amarras vão cair uma a uma. E é isso que eles tentam evitar a qualquer custo. O contágio da liberdade. Você não só quebrou o controle sobre si, está quebrando o controle sobre outros. Gente que eles mantinham adormecida, está começando a sonhar de novo. E tudo isso porque você decidiu continuar, mesmo sem apoio. Sua caminhada está ecoando como um chamado. E quem ouve, desperta. Você já parou para pensar nas vezes em que tudo deveria ter dado errado e não deu? Momentos em que você estava cercado, vulnerável, fragilizado, e mesmo assim,
algo te livrou. Aquilo não foi sorte, foi proteção espiritual. Foi a mão de Deus escondendo você de ataques que nunca chegaram a te tocar. Eles tentaram sim. Não pense que os planos contra você não foram criados. Foram, mas nenhum prosperou, porque há um manto sobre sua vida que não é visível a olho nu. E isso deixa os estrategistas espirituais do sistema frustrados. Eles não conseguem entender como seus dardos erram o alvo sempre. Essa proteção te acompanha desde antes do seu nascimento. Tem coisa que era para ter te matado na infância, relacionamentos que eram armadilhas, propostas disfarçadas de bênçãos, mas tudo foi cancelado antes mesmo de você perceber o perigo, porque você não está andando sozinho. E sabe o que mais impressiona quem te estuda? É que mesmo com proteção, você segue humilde. Você sabe que não é por mérito, é por aliança, é por propósito. Você não confia em amuletos, nem em mantras. Você confia em uma presença que guarda a sua jornada até quando você nem percebe que está sendo atacado. A proteção que te cobre não pode ser manipulada. Não vem de rituais, vem de relacionamento com o Altíssimo. É por isso que seus inimigos não te tocam. Não porque não querem, mas porque não conseguem. O céu decretou: esse é intocável enquanto estiver em obediência. E eles sabem disso muito bem. Em um mundo onde tudo tem preço, você insiste em permanecer limpo. Isso incomoda mais do que você imagina. Porque gente que se vende fácil não entende quem permanece fiel ao que acredita. Sua pureza de intenção, sua constância, seu não diante de propostas disfarçadas de oportunidades, tudo isso irrita. Eles tentaram comprar sua atenção com elogios, tentaram te seduzir com atalhos, mas você já entendeu que nem tudo que brilha é luz, que nem todo convite é avanço. E então você escolheu o caminho mais longo, mas mais seguro. Escolheu a rota estreita, onde poucos permanecem. Sua postura revela quem está em paz e quem está à venda. Quando você recusa algo que a maioria imploraria para ter, você denuncia o sistema. Você se torna um espelho incômodo que reflete o quanto os outros se corromperam. E isso é perigoso para quem lucra com o superficial. Eles não suportam a ideia de alguém prosperar sem se render, de alguém influenciar sem bajular. Você quebra a lógica deles com sua presença limpa. Por isso te sabotam, te testam, te cercam. Querem te ver reagindo como eles, só para se sentirem justificados em sua sujeira. Mas você segue firme, porque sua raiz está em outro solo. Você não está buscando palmas, está buscando propósito. E é por isso que você é um problema. Você é incorruptível em um sistema construído para corromper. E quando alguém assim aparece, não dá para fingir que é só coincidência. É fácil admirar o brilho quando não se conhece a caverna de onde ele veio. Muitos observam você à distância, encantados com sua leveza, com sua clareza, com a maneira como caminha com firmeza, mesmo depois de tanta queda. Mas o que poucos têm coragem de perguntar é: o que foi necessário perder para chegar nesse ponto? Eles querem o seu resultado, mas não estão dispostos a pagar o preço da sua travessia. Eles tentam reproduzir sua vibração, copiando sua estética, suas palavras, sua estrutura. Mas há uma coisa que não se finge: a presença construída em meio ao fogo. Aquela autoridade que só vem quando o coração é moído, não pelo mundo, mas por Deus. Você não se tornou quem é por acaso. Você foi espremido, podado, quebrado e restaurado inúmeras vezes. E mesmo assim, permaneceu inteiro. O problema é que quem te assiste só quer o perfume, mas não suporta o processo da prensa. Querem o poder sem passar pela dor, a influência sem a renúncia, o dom sem o deserto. Mas sua jornada foi marcada por noites de oração solitária, jejuns que ninguém viu, lágrimas que ninguém consolou. E foi exatamente isso que fez sua luz brilhar de forma que nenhum holofote poderia produzir. Eles te assistem com admiração superficial, mas ao mesmo tempo tentam minimizar sua caminhada. É quase como se dissesse: não pode ser tão profundo assim. Mas é, porque Deus não forja grandes vozes em palco. Ele constrói
no secreto, e você foi moldado ali, longe dos olhos humanos, mas bem no centro da atenção celestial. Isso faz de você uma presença incomparável, mesmo que ainda silenciosa, e por mais que tentem ignorar, o espírito deles sente, porque a luz que você carrega revela onde há trevas neles. E é por isso que você causa desconforto mesmo sendo gentil. É por isso que você é rejeitado mesmo sendo íntegro. Não é pessoal, é espiritual. Sua jornada incomoda, não porque foi fácil, mas porque revela o quanto muitos estão parados onde você já passou há anos. A ameaça mais temida não é a que grita, mas a que caminha em silêncio. Você não precisa levantar a voz para ser ouvido. Sua vida já é um grito no mundo espiritual. Gente que nunca te viu sente quando você chega. Ambientes mudam, climas se alteram, decisões são reavaliadas. Isso porque sua presença não é comum, é carregada de propósito e marcada por um envio que não veio da terra. Você não pertence ao padrão. E é exatamente isso que te torna incontrolável. Não responde aos comandos que manipulam a maioria. Não se impressiona com o que prende outros. Você se move por outro ritmo, e por isso não pode ser previsto nem rotulado. Gente que vive da influência não consegue te compreender, porque você não foi treinado por influência, mas por revelação. Você é o tipo de pessoa que opera no invisível, mas causa impacto no visível. Não precisa de destaque para ser relevante, e isso fere o ego de quem construiu identidade com base em aprovação externa. Você é livre de amarras que eles mal reconhecem. Enquanto muitos se posicionam para serem vistos, você simplesmente é, e isso assusta mais do que qualquer estratégia. Eles não conseguem rastrear suas intenções, não sabem qual será seu próximo passo, não têm acesso ao que você ouve em oração, ao que Deus te revela em silêncio, e esse é o seu maior poder: ser imprevisível em um mundo onde tudo é exposto, ser autêntico em um cenário de imitações, ser fiel a Deus em um sistema que valoriza apenas o que pode ser medido por métricas terrenas. Você é uma anomalia no sistema, um sopro de eternidade no meio do caos digital. Eles sabem que não podem te comprar, nem te usar, e isso os desespera, porque você não tem preço, tem missão, e toda vez que você escolhe se manter invisível quando poderia se exibir, você se fortalece ainda mais. A sua simplicidade é uma afronta a um mundo que idolatra a performance. Em um tempo onde quase tudo é negociável, sua firmeza virou sinal de perigo. Você já recusou oportunidades que pareciam bênçãos, mas vinham com correntes invisíveis. Já disse não para convites tentadores que pareciam abrir portas, mas trancavam sua liberdade. Isso os confundiu, porque quem não pode ser comprado, não pode ser controlado. E isso é a maior ameaça ao sistema. Eles testaram seus limites, te ofereceram caminhos mais curtos, te deram migalhas com laços dourados, mas você sabia que aquilo era armadilha, porque seu compromisso não é com o palco, é com o propósito. E o que você carrega não se encaixa em estruturas vendáveis. E por Udemei é selado demais. É eterno demais para ser reduzido a uma vitrine de vaidade. A sua consciência vale mais do que qualquer contrato. Sua paz tem mais valor do que qualquer palco. Você prefere perder uma oportunidade do que perder sua essência. E é exatamente essa postura que te blinda. Eles não conseguem entender como você ainda segue firme, mesmo tendo menos visibilidade. Mas o que te sustenta não é fama, é fundamento. E fundamento não se compra. Você sabe quem é, e quem sabe quem é, não se dobra por qualquer aplauso. Você já descobriu que o que vem rápido também vai rápido, e por isso prefere crescer no tempo de Deus do que se expor no tempo dos homens. Isso te protege de se corromper e te fortalece para resistir à pressão, porque quem vive da essência não precisa de aprovação para continuar. E o mais lindo de tudo isso é que enquanto eles tentam te apagar por não conseguir te comprar, Deus segue te revelando no tempo certo, sem pressa, sem necessidade de validação. Porque o escolhido que não se vende se torna invendável, e o invendável se torna eterno naquilo que carrega. Você não está aqui para pedir espaço. Está aqui para quebrar estruturas. Enquanto muitos lutam por um lugar à mesa dos poderosos, você já entendeu
que essa mesa está podre. Não serve o pão da vida, serve migalhas envenenadas. Por isso, Deus não te ensinou a negociar, te ensinou a confrontar. Não te preparou para agradar, te preparou para virar a mesa. Eles esperavam que você se adaptasse, que mudasse seu tom, seu chamado, sua integridade para ser aceito. Mas você não nasceu para se encaixar. Você nasceu para causar desconforto nas engrenagens que oprimem. Você é a interferência divina num sistema corrompido. E não há nada mais perigoso do que alguém que já morreu para o ego e vive para a missão. Você vem com outra mentalidade. Você pensa em reino, não em palco. Você opera em verdade, não em conveniência. Você carrega discernimento e onde há luz, as trevas ficam nervosas. Por isso eles tentam te neutralizar com rejeição, isolamento, silêncio. Mas quanto mais tentam te parar, mais Deus te empurra. E quando você chega, o ambiente muda, porque a mesa sente quando o profeta entra. Você é como Jesus, virando as mesas do templo. Não por raiva, mas por justiça. Não por orgulho, mas por zelo. Deus te colocou nessa geração, não para fazer parte do jogo, mas para revelar que o jogo é falso. E ao revelar isso, você expõe o engano, expõe a manipulação, expõe o vazio de tudo que é construído fora da presença. Não tente suavizar quem você é para ser aceito por estruturas que foram levantadas sem Deus. Você foi escolhido para confrontar, não para se conformar. E quando o Espírito Santo te impulsiona, não há mesa que resista. Porque quem anda com autoridade espiritual não pede licença. Ele vira a mesa, expulsa os mercadores e restaura o altar. Você sabe que isso tudo não chegou até você por acaso. Essa inquietação no seu peito, esse arrepio que não é físico, essa voz que sussurra por dentro, mesmo quando tudo está em silêncio. É Deus te chamando à consciência. Não é paranoia, é percepção. Você está despertando. E quando um escolhido desperta, o mundo espiritual se movimenta. Quem te ignorou ontem, começa a te observar hoje. Porque quem carrega a luz de verdade, nunca passa despercebido por muito tempo. Você não foi feito para seguir o fluxo. Você foi criado para romper com ele. Enquanto muitos se moldam para caber, você foi sendo moldado por Deus para confrontar. É por isso que suas dores foram profundas. Porque sua missão é alta. E quem observa de longe não entende a raiz. Só vê o fruto e tenta copiar. Mas o que há em você não se copia. Foi esculpido em lágrimas, em orações sussurradas, em noites sem aplauso. E tudo isso foi permitido para te preparar para esse tempo. Agora, é você quem decide. Vai voltar à rotina como se isso tudo fosse só mais um vídeo? Ou vai reconhecer que o que te chamou aqui foi o Espírito? Que essa palavra era um código? Que essa mensagem não era conteúdo? Era convocação divina. O tempo de ficar invisível terminou. Agora é hora de se posicionar, de assumir sua missão. Porque você não é só alguém que sobreviveu. Você é alguém que carrega a resposta para essa geração. Se essa palavra mexeu com você, curte agora mesmo. Se inscreve no canal e comenta o que te despertou. Isso aqui é uma comunidade de verdade, não um palco. E se quiser fortalecer ainda mais, clica no botão valeu aqui embaixo e deixa uma contribuição simbólica para manter essa mensagem viva. O sistema tenta silenciar vozes como essa, mas com o seu apoio, a gente não só permanece, a gente avança. E fique, porque no próximo vídeo, você vai entender o porquê de Deus ter te escondido por tanto tempo. E quando descobrir, vai agradecer por tudo o que parecia atraso. Porque era proteção, era estratégia, era o céu preparando o momento exato para te revelar como o escolhido que você sempre foi.